Demônios, quem são eles? Quem são os demônios? Anota, demônios, quem são eles? Você sabe quem são os demônios? Você sabe como eles agem, como eles se comportam? Nós vamos aprender um pouco sobre isso. Quem são eles, gente? Quem são os demônios? Anota, os demônios são criaturas que pecaram contra Deus. E quando eles pecaram contra Deus, eles perderam a sua originalidade, eles perderam a sua função, a sua origem. Antes, os demônios, que hoje são demônios, eram anjos e eram anjos que serviam a Deus. O dia que Satanás foi expulso do céu, a Bíblia diz que com ele foi uma terça parte dos seus anjos que hoje são demônios. Então, demônios são criaturas que pecaram contra Deus e perderam a sua originalidade e hoje são demônios. Quem são os anjos do céu? Anota, são criaturas que têm a função de fazer a ordem de Deus. São anjos que têm a função de fazer a ordem de Deus, obedecer à vontade de Deus. Lembra que eu falei que os anjos são seres celestiais que não fazem as suas próprias vontades, eles obedecem à vontade de Deus. Vamos lá. Como é que é a atuação? Coloque aí, a atuação dos demônios. Como é que os demônios agem, Dalma? Vamos lá. A função e a atuação dos demônios, a primeira é lutar contra a humanidade. Gente, a primeira atuação dos demônios no nível de batalha espiritual é destruir a humanidade. E quando a gente fala em destruir a humanidade, os demônios, o reino das trevas, ele tem as suas armas. Ele pode destruir a humanidade com guerras, com iras, com contendas, com dissoluções, com maledicências, com doenças, com catástrofes, com idolatria, com as formas que o diabo ele age na batalha espiritual, ela é diversa. O diabo ele sempre está procurando novas armas. E a atuação dos demônios, primeiro, é lutar contra a humanidade. Segundo, é lutar contra a igreja, tentando desviar a igreja do propósito de Deus. Uma das vontades e da atuação do diabo é lutar contra a humanidade. É fazer o máximo de adeptos que ele puder para levar para o inferno. E segundo, é lutar contra a igreja. A vontade do diabo é destruir a humanidade, destruir o ser humano. A Bíblia diz que Satanás ele veio senão para matar, roubar e destruir. Porém, Cristo veio para dar vida e vida com abundância. A segunda atuação do diabo, a primeira é contra a humanidade, anote. E a segunda é contra a igreja, tentando desviar a igreja do propósito de Deus. Uma das atuações maiores de Satanás e do reino das trevas contra a igreja é fazer a igreja voltar os olhos para si mesma, para o seu eu próprio e abandonar a adoração a Deus, a convicção no evangelho, a convicção da salvação. Então, o diabo ele está trabalhando contra a humanidade, ele sabe que ele já é condenado, ele sabe que ele já é destruído e ele sabe que ele precisa conseguir conquistar o máximo de número de pessoas para levar para o inferno. O diabo já sabe, gente, que ele já está condenado ao inferno. Então, ele não quer ir para o inferno sozinho, ele quer levar o máximo de pessoas que ele puder. E se tratando de igreja, a igreja é uma inimiga de Satanás, é uma inimiga do reino das trevas. Então, a vontade do diabo é de destruir a igreja. Por isso que sempre a igreja está sofrendo embate espiritual. E como é que é, Dalma, a atuação dos anjos? Anota isso. O que significa a palavra anjo? Anjo significa mensageiros. Como é que é a atuação dos anjos? Os anjos são seres espirituais. Os anjos são espíritos ministradores, servos de Deus,
em favor da igreja. Então, quando você pensar em anjo, você vai pensar que os anjos são seres espirituais que servem o reino da luz e que são espíritos ministradores, seres ministradores, servos de Deus em favor da igreja. Os anjos trabalham em favor da igreja e os demônios trabalham contra a igreja e contra a humanidade. Quem é, Dalma, que criou os anjos de Deus? Quem criou os anjos foi o próprio Deus. Deus criou os anjos pelo poder da sua palavra. Na criação de todas as coisas, os anjos foram criados, os universos foram criados, o ser humano foi criado, os animais foram todos criados pelo poder da palavra haja. E onde é que os anjos habitam, Dalma? Anota isso, os anjos habitam no céu com Deus. Os anjos habitam no céu. Quais são os números de anjos? Nós não conseguimos contar, porque em nível de angiologia, os anjos são ilimitáveis, não tem como contar os anjos. Outra coisa, os anjos são assexuados, não tem anjo e anja, não. Só tem anjo, é um sexo único. E em nível de batalha espiritual, não tem anjo mulher e anjo homem, é anjo, é ser assexuado. No céu, você precisa entender que não tem sexo. Quando nós formos arrebatados, seremos espíritos, sem corpo e sem sexo. E anjo são espírito sem corpo e sem sexo. Dalma, os anjos morrem? Assim como os anjos não morrem, os demônios também não morrem. Os demônios serão destruídos no fim de todas as coisas. Já leu o Apocalipse? Os demônios serão destruídos com Satanás, com os falsos profetas, com a besta, com o anticristo nos últimos dias. Se Deus não quiser matar os demônios, gente, os anjos também, eles não provaram ou provarão da morte, são imortais. Quando é que um anjo morre? Quando Deus quer matar. Caso contrário, anjo é imortal, tá certo? E os anjos, uma das suas características é a obediência a Deus. Eu disse isso aqui, vou repetir. Os anjos, eles obedecem exclusivamente a Deus. Vamos lá, anota isso aqui. Coloca aí no seu caderno, hierarquia dos anjos dos céus. Hierarquia dos anjos dos céus. Hierarquia dos anjos do céu. Coloca aí. Anotou? Eu não vou ficar lendo os comentários aqui, gente, para não atrapalhar o meu raciocínio e a aula. Por isso que eu quero que você coloque nos comentários as suas dúvidas, as suas perguntas, porque quando as 16 aulas acabar, eu vou fazer uma aula exclusiva só para responder as perguntas de vocês, tá bom? Porque se eu tiver que ficar parando, interagindo com vocês e respondendo, aí a aula vai passar de 1 hora e eu perco o meu raciocínio aqui da aula, tá certo? Tem dúvida? Coloca no comentário aqui para mim. Vamos lá? A hierarquia dos anjos. Deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Eu já vi muitas pessoas cometer muitos erros acerca de batalha espiritual porque não conhece o mundo espiritual. Eu já vi gente falando assim, o meu anjo de guarda. Gente, não existe anjo de guarda, tá bom? Eu já vi muita gente falar assim, mas eu tenho um anjo que fica 24 horas perto de mim. Gente, não existe isso. Mas os anjos estão aqui na terra e eu entrei no carro, o anjo vai junto comigo. Eu vou te explicar hoje para você entender melhor, porque você comete muitas vezes erros porque você não sabe. Eu já vi muitos pastores orando, Senhor, manda Arcanjo Miguel aqui, manda Gabriel aqui. Gente, entenda uma coisa. Cada anjo no céu tem a sua função. E o arcanjo, ele não vai ficar saindo do céu por qualquer coisa, muito menos Miguel, muito menos Gabriel. Não, você precisa entender que no céu existe anjos, existe querubim, existe serafim, existe arcanjo. Você sabe qual são a função dos anjos?
Então eu quero explicar um pouco melhor para você.